Na Band FM, quem ama não esquece. Se tem uma coisa que eu aprendi na vida, é que se eu souber cuidar de mim, eu nunca vou precisar implorar o amor de ninguém. A minha vida nunca foi fácil. Aos 15 anos eu já trabalhava para ajudar em casa. Naquela época eu trabalhava no mercadinho e quase todos os dias um rapaz passava lá em frente. Ele era muito bonito e apesar da gente nunca ter se falado, eu não nego que toda vez que ele passava, eu dava um jeitinho de ficar de olho nele. Até que um dia eu fui a um show com os amigos e adivinha só quem eu encontrei por lá? Ele mesmo, o rapaz misterioso que passava pelo meu trabalho. E a gente, enfim, acabou se conhecendo. Eu sempre te vejo lá no mercado. Ah, é? A verdade é que eu passo todos os dias lá pra te ver. Como assim, Luiz? É verdade. Eu pensei que você nem soubesse que eu existia. Faz tempo já que eu penso em você. Faz muito tempo, Andréa. Eu tava louco pra criar coragem, pra falar com você, pra conversar um pouco e contar isso, sabe? Que bom que finalmente aconteceu e a gente se conheceu. Isso era tudo que eu mais queria. Depois daquele dia, nós não paramos mais de conversar, de se encontrar. A gente até ficou, mas no começo eram só uns beijinhos aqui, outros ali. Só que com o passar do tempo, aquilo foi virando um namoro sério. O Luiz era um cara muito especial e a gente estava curtindo demais a companhia um do outro. A gente adorava fazer planos para o futuro. Mas isso era bem mais para frente, porque, afinal, a gente ainda era muito jovem. Só que foi lá pelo 5º mês do nosso namoro que eu acabei descobrindo uma gravidez. Naquele momento eu fiquei completamente assustada. A gente ainda estava no comecinho do namoro. Nem morávamos juntos, fora que éramos muito novos. Mas o Luiz ficou feliz demais e me acalmou, prometendo que tudo ia dar certo. Alguns meses depois, o nosso Fernando nasceu e nós decidimos morar com a minha mãe. Apesar de tudo ter acontecido assim meio sem planejamento e até rápido demais, até que parecia que ia dar certo. E deu mesmo. Pelo menos por um tempo. Nosso filho ia crescendo, o Luiz era um super pai e nós continuávamos apaixonados. Mas quando o Fernando tinha uns 5 anos, as coisas começaram a mudar. Eu e o Luiz nos mudamos para um outro bairro e foi lá que ele começou a se envolver com um pessoal meio errado. Nessa época, ele também jogava bola e acabava sempre fazendo algumas viagens para jogar. Mas na volta ele sempre chegava diferente, sabe? E eu fui percebendo que alguma coisa estava bem estranha. Com o tempo ele passou a faltar nos treinos. Faltava para sair com os amigos que ele tinha arrumado. E aí ele sempre voltava alterado. O Luiz, o homem que tinha jurado me proteger, estava usando drogas. As coisas foram desandando cada vez mais e essas amizades horríveis não levaram o Luiz só para as drogas, mas também para o mundo do crime. É isso mesmo que aconteceu com o homem que eu mais amei. Ele se perdeu totalmente na vida, se perdeu totalmente nas drogas, no crime. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo com a gente. Aquele não era o Luiz por quem eu era apaixonada. Aquele não era o meu marido, o pai do meu filho. Mesmo implorando para ele deixar tudo aquilo de lado, ele não estava nem aí. A gente até chegou a mudar de bairro, mas as coisas só pioravam. Lá, o Luiz também se aproximou de gente ruim. E quando eu pensei que as coisas não poderiam piorar, eu descobri que eu estava grávida de novo. Eu sei que aquele era um péssimo momento para ter outro filho, mas aconteceu. Apesar do susto, eu pensei que aquilo poderia ser um incentivo para o Luiz mudar, né? Mas que nada. Nem saber que seria pai de novo
fez com que ele saísse daquela vida. O que eu sabia é que aquilo não era o que eu queria para os meus filhos. Então eu decidi ir embora de volta para a casa da minha mãe. Algumas semanas depois, o Luiz cometeu um outro crime. E para se esconder, ele veio atrás de mim. A verdade é que eu acreditava na mudança dele, sabe? Eu queria acreditar. Ele era um homem tão bom. E além do mais, era o pai dos meus filhos. Eu não podia desistir assim dele. Então eu escolhi ficar com o Luiz. Escolhi esperar e acreditar que aquela mudança viria sim. Mas a verdade é que eu só estava me enganando mesmo. Com o tempo, o nosso segundo filho, Vinícius, nasceu. E o Luiz continuava na mesma vida. Além das drogas, do crime, agora ele nem escondia que também me traía. Tinha semanas que ele saía de casa na sexta, só voltava na segunda e me deixava lá sozinha com 2 crianças para cuidar. Foi por aí, nessa época também, que ele passou a me agredir. Eu apanhava quase todos os dias e por qualquer motivo. Eu não reconhecia mais aquele homem, sabe? Eu já não aguentava mais tudo aquilo. E aí, eu decidi me separar de vez. Você tá louca? Você só pode estar louca, você não vai a lugar nenhum, Andréa. A lugar nenhum. Luiz, olha o que você tá fazendo. Eu não aguento mais ficar aqui com você, eu não aguento mais, entende isso? Eu nem te conheço mais, Luiz. Pra mim você é um monstro e eu não quero você perto de mim, entendeu? Eu não quero você perto dos meus filhos. Você não tem o direito disso. Aqui quem escolhe se vai separar ou não sou eu, entendeu? Quando eu achar que você não é mais útil pra mim, eu é que decido. Aí a gente se separa. Sou eu que vou decidir. Eu, não você, entendeu? Aquele jeito dele, a forma como ele falou. Depois desse dia, eu passei a ter muito medo do Luiz também. Ele tinha se tornado uma pessoa que era capaz de fazer qualquer coisa. E por isso eu fiquei com tanto medo. Fiquei com medo. E por medo, eu fiquei. Eu acho que, até por ver o medo que eu tinha, ele se tornou ainda mais violento. Uma vez, ele me bateu tanto, mas tanto, que eu até perdi um bebê que eu nem sabia que eu estava esperando. Eu só soube quando já era tarde demais, quando eu já tinha perdido a criança. Por conta disso, eu acabei internada por 3 dias e foi só aí que os meus pais souberam tudo que eu estava passando. Coitados. Eles tentaram me tirar daquela vida, mas o Luiz também ameaçou os meus pais. Eu já não via mais saída. Eu já não sabia mais o que fazer. Ou eu saía morta daquela casa, ou eu ficaria ali o resto da minha vida sofrendo ao lado do Luiz. Era um inferno. Era um verdadeiro inferno. O tempo ia passando e nada mudava. Bebidas, festas, drogas, crimes, traições. Tudo ali escancarado na minha cara. Eu me tornei uma pessoa infeliz e completamente sem esperança alguma. De verdade, eu já não tinha esperança. Esperança de que um dia eu conseguiria ficar longe daquele monstro. Mas foi aí que o Luiz acabou sendo preso. E ali eu senti que finalmente eu poderia ter um pouco de paz. Olha como é que as coisas são. O pai dos meus filhos preso. E eu me sentindo aliviada com isso. Só que a minha felicidade não durou muito, não. E o que eu achei que, enfim, era um recomeço, só se tornou mais um pesadelo na minha vida. Depois de algumas semanas que o Luiz estava preso, alguns amigos dele apareceram na minha casa e começaram a me ameaçar porque eu não estava indo visitá-lo na cadeia. Eles me obrigaram a ir até lá para ver o Luiz. E apesar de não querer, por medo até, mais uma vez eu fiz o que ele queria. Que bom que você tá aqui, Andréa.
Que bom que você veio me ver. Eu tava com muita saudade de te ver, de ter você comigo. E os meninos, estão bem? Tá todo mundo bem, Luiz. Por que você fez isso, Luiz? Mandar os seus amigos me ameaçarem só pra eu vir aqui? Pra quê? Eu preciso de você, Andréia. Você sabe disso, você é minha esposa. Eu preciso ter você aqui perto de mim, entende? Eu tô até disposto a mudar. Agora eu sou um novo homem, você vai ver. A minha cabeça é outra. Pode me chamar de tonta. Pode me chamar de burra. Mas ele me parecia mesmo disposto a mudar. Eu achei que estar preso tinha mexido com a cabeça do Luiz, sabe? E por isso, ele tinha visto que aquela vida não levava a nada. Por isso, eu continuei fazendo as visitas como ele queria. Eu continuei insistindo. E depois de 5 meses, veio a surpresa. Eu estava grávida de novo. Por incrível que pareça, o Luiz chegou a duvidar que aquele filho fosse dele. Mas isso era um absurdo. Claro que o filho era dele, era óbvio que era dele. E agora eu seria mãe de 3. E o pai continuava preso. Lá pelo meu 5º mês de gestação, eu comecei a perceber que meu filho não se mexia na minha barriga. Eu já tinha tido 2 filhos, eu sabia como era ter um filho, como era ter um filho na barriga, e eu sabia que aquilo não era normal. Depois de alguns exames, eu recebi a notícia que a minha filha estava com problemas e que para salvar a vida da minha Isabela, seria preciso fazer o parto de urgência naquela hora. Era muito cedo, era muito arriscado, mas também não tinha o que fazer. Tinha que acontecer. O parto foi tão complicado, a minha filha teve um problema muito sério. Depois de nascer, a Isa ficou internada por 4 meses e só depois que eu soube que ela tinha paralisia cerebral. Mas essa barra. A minha vida passou a ser só hospital e o Luiz, que já tinha saído da cadeia nessa época, não queria nem saber. Pois é. Claro, né? Claro que ele não ia mudar. Ele saiu da prisão, voltou a aprontar por aí e não ajudava em nada, nada com a nossa filha. Olha, eu tinha aguentado muita coisa. Mas ele não ligar para a própria filha, que tinha tantas necessidades, aí para mim foi a gota d'água. E eu coloquei de vez um ponto final em tudo aquilo. Ele me ameaçou, ele fez de tudo, mas dessa vez eu não ia perder pro medo. Até na polícia nós fomos parar. E só depois disso é que ele finalmente entendeu que eu não ia mais tolerar nada daquilo. Aí ele me deixou em paz. A partir daquele momento seríamos só eu e os meus filhos. Claro que com a condição da Isa eu não ia conseguir arrumar um trabalho. Eu vivia de alguns bicos para conseguir um dinheiro para sustentar minha família, mas era tudo muito difícil demais. Por conta disso, por conta dessa dificuldade toda, eu acabei fazendo uma bobagem. Algumas conhecidas me fizeram uma proposta. Uma proposta muito arriscada. Uma proposta para eu participar de um assalto. Eu não me orgulho nem um pouco disso que eu fiz. Depois de tudo que eu tinha passado com o Luiz no mundo do crime, eu não queria. Mas naquele momento eu estava sozinha. Eu estava precisando alimentar meus 3 filhos. Eu estava desesperada. Era difícil demais manter as coisas que a Isa e os meninos precisavam e por isso eu aceitei fazer o assalto. Eu lembro que eu pedi para o meu mais velho, Fernando, ficar de olho nos irmãos mais novos. E eu falei para ele que eu voltava super rápido, que era rapidinho e logo a mamãe já estava de volta. Era coisa rápida mesmo, seria só uma vez, só uma única vez e nunca mais na minha vida. Só que o que era para durar 30 minutos durou mais de 2 anos. Pois é, eu fui pega. Eu fui pega no meu primeiro e único assalto.
Eu, que tinha feito aquilo para dar uma vida melhor para os meus filhos, acabei tornando tudo infinitamente pior. Aqueles foram os meses mais difíceis da minha vida, meu maior pesadelo. Ficar longe dos meus filhos era muito pior do que tudo que eu já tinha enfrentado ao lado do Luiz. Mas eu paguei pelo que eu devia. E depois de 2 anos eu consegui sair. A vida não foi fácil, mas eu acredito que Deus sempre esteve ao meu lado e por isso eu consegui chegar até aqui. Eu errei, claro que eu errei. Errei porque eu era uma mãe desesperada. Errei e paguei. Hoje eu vejo que tudo aconteceu porque eu não tive amor próprio, amor suficiente para dar um basta naquela vida que eu levava. Eu deixei chegar no fundo do poço por ainda acreditar num amor que nunca existiu, né? Mas encarar tudo isso só fez de mim uma mulher mais forte para enfrentar tudo e todos.